Oi, gente! Bem-vindos ao Turno da Noite, onde as coisas sinistras acontecem. Vocês provavelmente já repararam, mas vocês querem saber o real motivo dessa intro tecida em preto e branco? Estamos de cenário novo. Eu também tô de skin nova, mas... Eu vou falar pra vocês o contexto desse cenário, mas como tem gente que não gosta de intros muito longas, eu vou deixar aqui a secundagem pra quem quiser pular pra introdução sobre a história de hoje e também a secundagem pra quem não quiser nem ouvir a introdução sobre a história e ouvir direto a história. Tá aqui na tela. Bom, gente, por que esse cenário aconteceu? O episódio de hoje eu gravei na semana passada. Só que no final de semana passado, o meu pai teve um problema de saúde e eu acompanhei ele no hospital. E tá tendo um surto de influenza em São Paulo e eu fiquei muito gripada. Se foi influenza ou não, eu não sei, mas eu fiquei podre. Mas mesmo podre, eu gravei o episódio com a história que eu tô gravando hoje. E na hora que eu fui editar, eu percebi que não tava legal, a minha voz não tava legal, eu estava muito fanha, meu nariz escorrendo. E eu também tava gripada, sabe quando você tá abatido? E na hora que eu fui filmar eu não percebi que o cenário estava horroroso. Não tinha ordem no cenário, a parede estava suja. E aí eu falei, bom, já que eu não vou regravar agora porque eu continuo fanha, eu vou pintar essa parede e eu vou arrumar esse cenário. E foi isso que eu fiz. Agora eu também estou com um tripé estável que não vai ficar balançando. Eu dei um jeito de esconder o braço articulado. Eu sigo com o braço articulado podre, mas eu dei um jeito de resolver esse problema temporário. Ainda quero melhorar muitas coisas, mas eu acho que já temos algo. E agora o Nosferatu tá aqui comigo também. Ele ficava lá na sala, mas eu precisava trazer ele pra cá porque aqui é o meu canto e ele é o meu filho. E aí, gente, aí aconteceu uma coisa muito chata. O cenário estava pronto, estava tudo bem. E eu gravei o episódio de novo. E aí eu estava editando ele e eu percebi que eu fiz o quê? Gravei com o microfone desligado. Então, essa é a terceira vez que eu estou gravando o mesmo episódio. Minha mãe sempre falava, Giovana, você não presta atenção nas coisas que você faz. Sim, mãe. Sim, mãe, você sempre esteve certa. Eu fiquei sumida, muitas coisas aconteceram, vocês viram que eu troquei de skin, mas é que eu estava um pouco surtada. Só que muita coisa aconteceu assim na minha vida, eu passei por uma transição muito boa no trabalho, e agora tá tudo bem, e eu tô feliz de novo. E enfim, eu poderia passar muito tempo aqui falando sobre tudo que aconteceu nos últimos dias, mas não é pra isso que vocês vieram. Então se vocês quiserem saber mais da minha vida, vocês podem seguir o meu Insta, que tá aqui na tela, mas o arroba é GigiOG. Eu posto bastante lá, até um pouco sem filtro. Menos filtro do que eu deveria ter e do que eu gostaria de ter. E também sigam o Insta do Turno, que é @turnodanoite.mp3. E lá vocês ficam por dentro das coisas que estão acontecendo com o Turno, mas eu também fiquei um pouco ausente de lá nessas últimas 2 semanas, 1 semana e meia, porque, enfim, muita coisa acontecendo. Mas eu quero contar pra vocês uma coisa muito legal que aconteceu na terça-feira, que foi a galera do grupinho do Apoia-se, a gente assistiu um filme online e foi muito divertido. Eu me senti assim em uma sessão cinema com as minhas amigas. Foi muito legal, a gente assistiu Heathers e agora eu pretendo fazer isso assim, uma vez por mês, talvez. Então, assinem o Apoia-se, o link tá aqui na tela. Esse link tem o link do Apoia-se, tem o link da lojinha do Turno. E participem pra gente poder ver filmes juntos. Mas enfim, vamos falar da história. Hoje é um episódio de hora extra, onde eu trouxe uma história que eu quero dar o contexto de por que eu escolhi essa história. Eu não me lembro se foi no começo desse mês ou no fim do mês passado, mas a Warner divulgou o trailer de um filme que se chama A Hora do Mal, em inglês ele se chama Weapons, que está previsto para estrear aqui no Brasil no dia 7 de agosto. Eu achei esse trailer extremamente interessante. Eu não vou colocar nenhum take do trailer aqui para o meu vídeo não tomar strike, mas depois vocês pesquisem. E esse trailer traz uma história muito diferente de tudo que eu já vi no terror. Eu também vou deixar aqui o pôster, e aí o que tá escrito no pôster é que noite passada, às 2h17 da manhã, todas as crianças da sala da senhorita Gandhi acordaram
Saíram da cama, desceram as escadas, abriram a porta da frente, andaram em direção ao escuro e elas nunca voltaram. No trailer do filme a gente vê essa história, né? A gente vê as crianças levantando da cama, abrindo a porta, saindo para a rua escura. Mas o trailer também mostra que as pessoas daquela cidade estão tentando desvendar esse mistério, tentar entender para onde foram aquelas crianças e como a senhorita Gandhi não desapareceu. A história gira bastante, pelo que eu entendi no trailer, em entender se ela tem algum envolvimento com isso e o que aconteceu com essas crianças. E esse filme ele é do diretor de Noites Brutais, que em inglês o nome é Barbarian, que é um filme que eu gosto muito, que eu também achei que trouxe uma proposta muito inovadora. Então, as minhas expectativas para esse filme são bem altas. Vamos falar que não é uma história bem diferente. Só que esse trailer, essa sinopse, me lembraram de uma creepypasta que eu já tinha lido no Reddit há um tempo atrás. Na verdade é uma série, mas vocês sabem que quando a história é série, eu normalmente trago só a primeira parte. Só que eu gosto tanto dessa, que se vocês gostarem eu posso até trazer a continuação. E essa história foi postada 4 anos atrás no No Sleep por um usuário chamado Pudinator. Não sei se é assim que fala. Vou deixar o arroba aqui. É muito importante dar créditos. E, sem mais enrolações, vamos para a história. A professora do meu filho está dando a ele algumas tarefas de casa estranhas. Recentemente, eu precisei me mudar para outra cidade por causa do trabalho. Minha família e eu, minha esposa e o nosso filho de 9 anos, Dylan, fomos repentinamente arrancados da nossa vida tranquila e tivemos que nos mudar para uma cidade mais movimentada, com a qual nenhum de nós estava acostumado. Minha esposa teve que encontrar outro emprego na nova cidade, e o meu filho teve que deixar amigos para trás e começar uma nova escola. Eu esperava que tudo isso valesse a pena, pelo aumento salarial considerável que eu estava recebendo. Já estávamos na nova casa há cerca de 1 mês, e todos pareciam estar se adaptando ao novo estilo de vida. Minha esposa conseguiu um novo emprego, que ela está gostando, e já fez vários novos amigos por lá. Meu filho também se adaptou bem à nova escola. Ele está na 3ª série e, por estar em uma cidade maior, agora faz parte de uma turma maior do que estava acostumado. Mas eu acho que isso não incomoda ele. Ele já fez alguns amigos que o ajudaram a se adaptar. A professora dele, a senhora Wagner, era uma mulher jovem, por volta dos 30 anos, de quem Dylan parecia gostar muito. Ele sempre chegava em casa contando para mim e para minha esposa sobre as atividades divertidas que fazia na escola e as aulas legais que a senhora Wagner dava. Eu só tinha encontrado uma vez, quando deixei Dylan na escola no primeiro dia, e, pelo que eu percebi, ela parecia uma pessoa muito simpática. Todas as noites, Dylan chegava com alguma lição de casa que precisava ser feita para o dia seguinte. Eu nunca fui fã de lição de casa, mas parecia que as tarefas que a senhora Wagner passava eram sempre bem simples, que podiam ser feitas tranquilamente em uma noite. Uma vez, o Dylan teve que perguntar aos pais o que os avós faziam como profissão e fazer 3 perguntas sobre isso. Em outra, teve que pesquisar sobre o seu animal favorito e descobrir 3 curiosidades. Sempre eram tarefas simples assim, ou fichas de exercício, que ele terminava em meia hora, no máximo. Todas as noites eu perguntava pro Dylan qual era a lição de casa e eu o ajudava se ele precisasse. Foi aí que eu comecei a notar que algo estranho estava acontecendo com as tarefas. Numa noite, na 3ª semana do Dylan na nova escola, ele chegou em casa com uma expressão triste. Quando entrou na cozinha, eu perguntei o que havia de errado, e ele disse que estava tudo bem. Então, perguntei qual era a lição de casa, e ele respondeu que não tinha nenhuma tarefa para aquela noite. Isso me surpreendeu, já que ele tinha tido lição de casa todos os dias desde que começou na turma da senhora Wagner. Era estranho de repente não ter nada. Dylan, então, saiu da cozinha e foi direto para o quarto, fechando a porta, algo que ele raramente fazia. Eu imaginei que ele quisesse privacidade, mas eu podia sentir que algo estava errado, embora ele não quisesse me contar. Dylan passou quase a noite toda no quarto, exceto na hora do jantar, quando eu e minha esposa insistimos para que ele se sentasse à mesa conosco. Durante o jantar, ele parecia estar de melhor humor, mais falante, até fazendo piadas como de costume. Mas depois, voltou para o quarto novamente e fechou a porta. Resolvemos deixá-lo sozinho por um tempo. Mas após 1 ou 2 horas, fui até lá para avisar ele que estava na hora de dormir. Abri a porta e, ao olhar para dentro, vi que ele tinha adormecido sobre o caderno. Caminhei até ele para acordá-lo com cuidado e levá-lo para a cama, mas foi então que eu vi. A tarefa daquela noite estava escrita no topo da página. Eu sentiria a falta dos meus pais se eu não morasse mais com eles? No início, fiquei chocado.
Era uma tarefa estranha para um grupo de crianças de 9 ou 10 anos. Eu não sabia como reagir. Continuei lendo para ver o que o Dylan tinha escrito. Ele escreveu: Eu sentiria muita falta da minha mãe e do meu pai. Eu amo muito os dois e eles me ajudam com tudo. Eu amo passar o jantar com eles. Mas eu provavelmente amaria outra pessoa tanto quanto eu amo eles caso eu precisasse. Assim como você disse hoje, senhora Wagner. Ao ler essa última frase, um arrepio percorreu a minha espinha. Eu provavelmente amaria outra pessoa tanto quanto eles, caso eu precisasse. Essas palavras me atingiram como um soco no rosto. O que a senhora Wagner estava falando para o meu filho? Qual era o propósito disso? Decidi, talvez de forma tola, não contar nada à minha esposa naquele momento. Ela se preocuparia. Com razão, mas eu não queria alarmá-la. Então, resolvi confrontar a senhora Wagner no dia seguinte e perguntar sobre essa tarefa estranha. No dia seguinte, levei Dylan à escola como de costume, mas dessa vez saí do carro e fui com ele até a sala. Encontrei a senhora Wagner sozinha na sala de aula e ela me recebeu com um sorriso. Ela disse: Oi, tudo bem? Como o Dylan está se adaptando? Respondi que ele estava indo bem, mas que eu tinha algumas preocupações. Ela perguntou quais eram e eu expliquei. Eu fiquei curioso sobre a lição de ontem. Aquela sobre se eles sentiriam falta dos pais. Eu tô preocupado porque achei estranho e até perturbador pedir isso para crianças da 3ª série. Também reparei que o Dylan escreveu que talvez tivesse que amar outra pessoa tanto quanto nós, assim como você disse para ele. Eu gostaria muito que você me explicasse isso. Então ela respondeu com uma risadinha. Aquilo? Ontem eu estava ensinando sobre como os pais amam e protegem seus filhos, mas como também existem outras pessoas que estariam lá para ajudar eles, caso fosse necessário. Eu não fiquei satisfeito com essa resposta e eu estava prestes a continuar questionando, quando um grupo grande de alunos entrou na sala. Todos andando em 2 fileiras, saudando a professora um por um. Muito bem comportados. O Dylan se sentou ao lado de um dos colegas, que estava de braços cruzados e olhando fixamente para a frente da sala. Quando os outros chegaram, o comportamento do Dylan mudou. Ele sentou-se mais ereto, arregalou os olhos e também começou a encarar a frente da sala. Todos os olhos estavam voltados para a senhora Wagner. Aquilo não parecia certo, mas eu achei que poderia ser algum tipo de rotina matinal da turma. Saí da escola ainda preocupado, mas eu decidi esperar e ver se surgiriam mais tarefas estranhas antes de começar a tomar alguma atitude mais séria. Mesmo assim, resolvi buscar o Dylan na escola naquele dia. Saí mais cedo do trabalho e fui até lá. Quando o sinal tocou, os alunos começaram a sair. A maioria saiu correndo e gritando como crianças normais, menos a turma da senhora Wagner. Eles saíram em fila, marchando em sincronia. Aquilo me perturbou. Nunca vi crianças tão obedientes, nem mesmo depois da aula. O Dylan entrou no carro em silêncio, olhando fixamente para frente. Perguntei se ele estava bem e ele só respondeu que sim. O trajeto foi silencioso e chegando em casa ele foi direto para o quarto e fechou a porta de novo. Eu esperei a minha esposa chegar para contar tudo e ela chegou cerca de meia hora depois. Sentei com ela, falei tudo e ela ouviu atentamente e a cada detalhe o seu rosto mostrava mais preocupação. Talvez eu deva conversar com ele. Vai que ele gosta disso, disse ela. Eu concordei. Ela foi até o quarto e eu esperei na sala. 15 minutos depois, o Dylan saiu com um caderninho nas mãos. Pai, você pode me ajudar com a lição? Ele perguntou. Claro, só me mostra o que você precisa fazer. Eu respondi. Ele me entregou o caderno e no topo da página, a tarefa da noite. Pesquise a melhor forma de injetar anestésico nos seus pais. Eu mal terminei de ler e senti uma dor aguda no pescoço. Olhei e vi uma agulha cravada na minha pele. O Dylan segurava o outro lado da seringa, com um olhar vazio. Tudo ficou escuro, e a última coisa que eu vi foi o rosto do meu filho me observando enquanto eu caía. Não sei quanto tempo eu fiquei desacordado. Acordei com os gritos da minha esposa, que chorava desesperada. Ele sumiu! O Dylan, ele sumiu! Ela gritava. Olhei para ela e vi uma pequena marca de agulha no pescoço dela também. Ela também foi injetada. Eu ainda estava atordoado, mas eu consegui pegar o celular e ligar para a polícia. Eu expliquei o que aconteceu. Eles disseram que enviariam viaturas e começariam a procurar o Dylan. Já eram 9 horas da manhã. Eu liguei para a escola perguntando se o Dylan estava lá e uma funcionária atendeu. Não, desculpa. A gente não viu o Dylan hoje.
Na verdade, ninguém da turma da senhora Wagner apareceu. E é muito estranho, porque a própria senhora Wagner também não veio trabalhar. Eu desliguei. A minha esposa, que ouviu a conversa, ficou em silêncio absoluto. Isso foi há 3 semanas. O Dylan ainda está desaparecido. A senhora Wagner também. Assim como todos os colegas da turma de Dylan. Todos os pais contam a mesma história. Foram injetados pelos próprios filhos e, quando acordaram, seus filhos haviam desaparecido. Ninguém sabe onde eles estão, mas todos temos as mesmas perguntas. Estão todos juntos? A senhora Wagner está com eles? Isso foi planejado? Por que os alunos estavam agindo de forma tão estranha antes? Eles foram hipnotizados? Foram drogados? Ou será que algo ainda mais sinistro está acontecendo? E aí, gente, vocês perceberam as muitas semelhanças? Imagino que sim, né? Talvez seja impossível não perceber. Mas, nossa, eu acho essa história muito boa. Quando eu leio histórias assim, me dá uma alegria de fazer o que eu faço, de um belo dia ter resolvido contar história de terror pra todo mundo, porque eu amo. Como assim uma pessoa escreveu isso simplesmente num site da internet e não num livro, sei lá. E eu acho que eu gosto tanto dessa história que isso me deixa ainda mais ansiosa pra ver o filme. E aí, se vocês quiserem, vocês me contam que eu trago a continuação dessa série, mas eu acho que essa primeira parte já é muito boa. Eu amo quando acaba com mistério, assim, vocês sabem que eu amo quando ficamos com questionamentos no ar. E enfim, gente, desculpa o sumiço de novo. Esse foi o episódio de hoje do Turno da Noite. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o Insta do Turno, checar as outras redes do Turno, outras plataformas aqui. E compartilhem os episódios, compartilhem o Turno com as pessoas que vocês gostam. E é isso, gente. Olha, eu peço desculpas por não estar tão carismática, mas é a terceira vez que eu estou contando a mesma história. Então, na primeira vez eu fiz várias observações, aí na segunda eu já fiz algumas, e agora é a terceira. Mesmo assim, continuo feliz de poder estar contando uma história que eu gosto tanto pra vocês. E é isso. Um beijo e até a próxima. Adicionando uma cena pós-crédito pra falar que eu gravei tudo em câmera lenta. Mas tem como tirar isso no iPhone. Senão, juro, mas deu tudo certo. If you